Olá, pessoal. Vejam, hoje nós vamos trabalhar com algumas questões que estão direcionadas ao assunto que foi visto na nossa última videoaula. Nossa última videoaula foi estudando a célula. Esta aula ela está direcionada para os alunos da EJA, módulo 1, que compreende os alunos da EJA 1A, 1B, 1C e 1D. Sou professora Edilene, professora de Biologia. Nossa primeira questão diz o seguinte: de acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por célula. De acordo com essa teoria, qual dos organismos a seguir não podem ser considerados um ser vivo? Vamos pensar um pouco. O homem, nós seres humanos, somos considerados ser vivo? Com certeza que sim, somos formados por milhões de células. Os musgos eles são considerados plantas. E quando eu falei da célula vegetal e da célula animal, então se eu estou falando em planta, eu estou falando em vegetal. Então os musgos são seres vivos. A levedura, vamos pular o HIV, certo? A leveduras são fungos. Então eu estou falando de um ser vivo. E os vermes da mesma forma. Por que foi que eu pulei o HIV? HIV é o vírus que transmite a AIDS. Então, o HIV é um vírus. Se é um vírus, ele é considerado um ser vivo? Não, não é, gente? Lembram que eu falei para vocês que os vírus são seres acelulares. Então, eles não estão, na teoria celular, eles não estão preenchendo os pré-requisitos que são necessários para ser considerado ser vivo. Então, o HIV não é um ser vivo. Logo, a alternativa correta é letra C, ok? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, diz o seguinte: as células eucariontes possuem um envoltório nuclear e as procariontes possuem material genético disperso no citoplasma. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta células procariontes? Lembrando para vocês, as células eucariontes ela apresentam membrana plasmática, citoplasma, onde no citoplasma nós vamos encontrar as organelas, e o núcleo. Esse núcleo ele vai estar revestido por uma membrana nuclear, que serve para que eles fiquem organizados, onde no núcleo nós vamos encontrar o material genético. Já nas células procarióticas, esse núcleo não vai ser envolvido por essa membrana nuclear. E logo esse material genético ele vai ficar disperso no citoplasma. Então, essa é a diferença da célula eucariótica para a célula procariótica. Dentre esses seres, qual deles não é um ser eucarionte, que sim um ser procarionte? Os mamíferos, nós somos mamíferos. Nós somos compostos por células eucarióticas. Os lactobacilos, quem lembra o que são os lactobacilos? Os lactobacilos são as bactérias, que nós muitas vezes chamamos de bactéria do bem. Os fungos são seres que são representados por células eucarióticas. Leveduras também são fungos. Ou os protozoários. Lembra que eu falei, os lactobacilos são as bactérias? Quais são os únicos seres que apresentam a célula procariótica? Muito bem, as bactérias. Então, as bactérias que está aí representada pelos lactobacilos. Logo, a letra que representa, a opção que representa as células procarióticas é a alternativa B.